Olá, cursistas! Me chamo Silvana Leles e iniciaremos agora a disciplina de Direito Administrativo e do Trabalho. Nossa primeira competência nesse nosso encontro é compreender os direitos fundamentais do direito. Mas antes de adentrarmos essa primeira competência, é bom que a gente faça algumas considerações sobre essa palavra de abrangência tão plural. Direito tem vários significados. O direito pode significar o que é justo, o que é reto, o que é honesto, o que é íntegro. Pode significar um privilégio, uma regalia, uma benesse. Pode significar o lado direito. Então, esses significados são todos plurais, mas o direito que vai nos interessar é o direito como norma jurídica, como regra de conduta de convívio social. E é daí que surge o direito. Porque se nós fôssemos eremitas, ermitãos, que são pessoas que vivem isoladas do mundo e efetivamente não convivem com ninguém, a gente não estaria aqui trabalhando o aprendizado do direito. Porque o direito está intimamente relacionado à vida em sociedade. No convívio social existem vários direitos e é nítido que eles se tornam conflitantes quanto maior for o número de pessoas conviventes. Então, cursista, o direito advém desse convívio plural e vai tentar emprestar uma certa ordem de pacificação para que a gente tenha aquela conotação de que meu direito termina quando começa o do outro. Alguns autores dizem que a palavra direito ela decorre da deusa grega da justiça, que era uma mulher vendada, com uma espada numa mão, uma balança em outra, e que obtinha a justiça todas as vezes que as suas bandejas, a bandeja da balança, estava reta, derreta era a expressão, ao solo, perpendicular ao solo. Então, derreto, na significação de justiça, derreto direito, seria a decorrência, então, etimológica. Mas há outros autores que discutem e dizem que não vem da deusa grega da justiça, vem do latim directum, que significa obedecer regras pré-estabelecidas. Isso é uma discussão para juristas, né? Nós não vamos entrar nessa seara, mas a gente já tem assim, uma noção dessa significação tão plural da expressão direito. Bom, o direito que nos interessa como norma de conduta, né, de comportamento, ele pode ser visto de uma maneira positiva e de uma maneira subjetiva. A maneira objetiva, positiva do direito é quando a norma está lá estabelecida de uma maneira generalizada, ou seja, sem identificar a quem ela vai se prestar. Por exemplo, todos têm o direito à educação. Na hora que eu vou me matricular na escola, dizer eu tenho direito à educação, esse direito é substantivo, porque ele é meu, eu estou o invocando. Inclusive, posso cobrá-lo judicialmente, né, porque ele está sendo destinado a mim abstratamente, de forma objetiva, mas quando preciso dele, vou buscá-lo de maneira subjetiva, individualizando então aquele preceito inicial da norma. Feitas essas considerações, a gente precisa entender que na nossa sociedade o direito ele não é a única norma de comportamento. Existem outros regramentos sociais, outras normas de outras naturezas. A gente precisa entender, então, essa diferença. A norma mais comum que rege os comportamentos de foro íntimo é a norma moral. Essa norma moral é baseada no juízo racional, na condição de homem como um ser pensante, né? De definir o que é certo, o que é errado, o que é bom, do que é ruim. Então, o homem decide, mas essa norma ela é voltada para a consciência interna do homem. Existe outra norma de comportamento que é imposta pela religião. Essa norma religiosa ela está relacionada aos dogmas da igreja, do crenço ou do credo a que a pessoa se atrela, a pessoa se filia. Também de foro íntimo, porque você obedece se você quiser, sobretudo aqui no Brasil, onde nós vivemos um Estado laico, então você tem uma liberdade de escolha. Em ambos os casos, você não necessariamente sofrerá uma sanção em caso de transgressão imposta pelo Estado. O máximo que pode acontecer com você é, diante de um grupo, você teve uma conduta
amoral, esse grupo se afastar de você. Ou dentro de uma determinada igreja, você cometeu um pecado, você pode ser excomungado, você pode sair daquela igreja, mas você não vai sair da sociedade como um todo. Se você transgredir a norma jurídica, que vai buscar a conduta externa do homem, ou seja, o que ele faz ou deixa de fazer externamente, não interessando o que ele pensa, aí sim, você terá uma sanção obrigatória imposta pelo Estado, imposta pela autoridade constituída pela própria sociedade. E você pode, inclusive, ser marginalizado, né? Segregado do seio social. Então, essa é a diferença mais gritante em relação às normas de comportamento, e a natureza do direito é justamente uma natureza de norma jurídica. Jurídica no sentido de sanção obrigatória imposta por autoridade constituída. Avançando nesse entendimento, a gente percebe que se o direito é essa norma de comportamento, para quem ele se destina? Ele se destina não só a pessoas físicas, naturais, como eu, você, mas também as pessoas jurídicas, que são as empresas, né? Uma McDonald's, uma estatal, todas elas também serão sujeitas de direitos e deveres. Existe outra questão importante e que faz parte desses conceitos fundamentais do direito, que é uma dicotomia entre o direito positivo e o direito natural. Quando a gente fala em direito positivo, parece que existe um direito negativo, né? Mas não é isso, não. O positivo aí, no sentido que é emprestado, é o sentido de concretude, né? De ser concreto, de estar positivado. Então, o direito positivo, ele tem uma característica de vigência, está atrelado ao conceito de vigência, porque é o direito que vale em determinada data e local, e ele é mutável. Conforme a sociedade evolui, ele vai mudando e se adequando a essa evolução. Em contrapartida, nós temos o direito natural. O direito natural, cuja maior expressão é o nome de São Tomás de Aquino, é aquele direito inerente ao ser humano. O ser humano, como ser vivente, ele tem direitos a ele inerentes, obrigatórios por si mesmo. A vida, a liberdade, direito de defesa, de propriedade, são direitos naturais, válidos em qualquer tempo e local e imutáveis. Depois da Segunda Guerra Mundial, os homens se preocuparam muito mais com esses direitos naturais, tanto que em 1948 houve a edição da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nada mais é do que a positivação, a concretude dos direitos naturais. Então a gente vê dois lados do direito, um concreto, com validade, mutável, e outro que pela própria essência do ser humano vale em qualquer tempo e lugar, mas nem sempre é respeitado. Uma sociedade se aproxima de ser considerada civilizada e evoluída, ao passo em que seus direitos positivos ficam mais próximos desses direitos tidos como naturais. Essa questão da validade, a gente vai trazer um exemplo para clarear um pouco. Aqui no Brasil, matar baratas não é crime, não é mesmo? A gente pode matar as baratinhas. Mas se o legislador decretar, através de lei, que matar baratas é crime, e que a lei entre em vigor na data de sua publicação, preste atenção, a partir do momento que for publicada essa lei, qualquer brasileiro que matar baratas poderá sofrer a sanção determinada pela lei, que vai dizer se vai ser preso, se vai pagar uma indenização à Secretaria do Meio Ambiente, seja lá o que for. O Estado poderá, então, punir aquele que transgredir essa norma, que é uma norma positivada. Isso até contraria um pouco os direitos naturais, né? Porque o direito natural dá esse contexto de direito à vida como imutável, obrigatório por si mesmo. A barata também é um ser vivente, teria esse direito. Gostei muito não, o exemplo é meio nojento, mas o conceito de validade, de vigência, eu acho que ficou evidente. O direito positivo tem essa característica de valer num determinado momento e local. E o direito natural, imutável, válido por si mesmo. Entendida essa diferença, a gente precisa avançar esse entendimento no direito para entender qual é o seu ponto de partida. Quais as fontes do direito, o que vai alimentar o direito, para que o direito seja
efetivamente essa busca da justiça. Aqui no Brasil, que é o nosso interesse maior, nós temos uma fonte principal, né, que é a lei. Ela é a fonte primária de todas as normas de conduta exigidas pelo Estado. Então, a gente vai dever obediência a tudo que estiver na lei. Mas não é assim em todos os lugares, não. A gente tem países que se baseiam não na lei, mas nos costumes de uma maneira geral. A Inglaterra tem um direito consuetudinário. Esse direito consuetudinário, na verdade, é a fonte mais antiga do direito. No começo, não existia a figura do Estado formado como é hoje. Eram comunidades que se agrupavam e começavam, então, a se relacionar e determinavam regras de convivência. Geralmente escolhiam um líder e esse líder é que apaziguava os ânimos ou aplicava as regras em caso de transgressão. E essas normas de comportamento, elas iam passando de geração em geração. E é fomentado pelo costume de um povo. Então, na Inglaterra, até hoje, se pautam todas as normas de comportamento nesses costumes que são passados de geração em geração. Mas eles não é porque são costumeiros que eles não modificam, eles vão se modernizando, evoluindo, dependendo da realidade em que aquela localidade se contextualize. O Brasil não. O Brasil, por ter uma influência do direito alemão, do direito romano, do direito francês, ele é escrito, positivado, pautado na lei como sua fonte principal. Mas, se a lei falhar, se a lei for omissa, deixar uma lacuna, o que a gente faz? Para isso, o direito vai lançar mão de outras fontes, denominadas fontes secundárias, que vai suprir a lacuna legal e vai ser utilizada pelo operador do direito para resolver aquela situação, então, não contemplada pela fonte primária. Que fontes secundárias são essas? Nós temos a analogia, a doutrina, a jurisprudência, os princípios gerais do direito e os costumes. Todos esses são fontes secundárias nesse processo da busca do direito. Então, se um magistrado, um juiz, está analisando um caso e a lei não contempla aquele caso, ele vai poder lançar mão de qualquer uma dessas fontes secundárias para decidir. Mas você sabe o que é analogia? Não? Vamos explicar, que também é simples. A analogia é você buscar um caso semelhante e que tenha tratamento legal para trazer para este caso que não está regulado pela lei. Então, sempre relacionado à semelhança de casos. Você busca uma lei que regula um caso parecido com o que você está julgando, só que o caso que você está julgando não tem legislação pertinente. É o uso da analogia. Os costumes também são fontes secundárias, e a gente já falou sobre eles, que é justamente essa base moral da sociedade, né, que é escolhida e vai passando de geração em geração, que tem a ver com o aspecto cultural de um povo, etc. Também pode se lançar mão dessa referência para se decidir diante da ausência da lei, da lacuna. Os princípios gerais do direito estão relacionados aos princípios mais elementares. É o direito natural, o direito à vida, liberdade, todos esses preceitos máximos que podem também servir de base na hora de uma decisão. Nós temos a doutrina, que na verdade são estudos, conclusões e pesquisas dos estudiosos do direito, que, diante de uma situação, começam a estudar o fato e usam de hermenêutica, exegese, que são critérios interpretativos para dar conclusões para aquela lacuna. E, finalmente, a jurisprudência, que é a reiteração de julgados dentro da seara do Poder Judiciário e que vai fomentar, digamos, uma referência para todos os demais julgados daquele mesmo assunto. Então, se um trabalhador da educação pretende uma aposentadoria especial porque foi desempenhar uma atividade insalubre, ele tem esse direito garantido? A lei não fala. Mas um determinado trabalhador X conseguiu e a sua atividade ela é muito parecida com a atividade que você está desempenhando.
Então você poderá invocar aqueles julgados relacionados àquela outra atividade e que já está decidido pelo Poder Judiciário para emprestar sentido ou interpretação àquela ausência da lei do tratamento especial de aposentadoria para ti. Isso é a jurisprudência. Então, todos são fontes secundárias que podem suprir a ausência da fonte principal. Mas existe hierarquia entre essas fontes? Bom, a lei, a fonte principal. Entre as leis do nosso país, existe hierarquia sim. Nós temos a Constituição como a lei maior. Então, todas as leis inferiores à Constituição, sejam leis ordinárias, estaduais, municipais, portarias, decretos, todas elas devem obediência à lei maior. Então, sempre vai ter uma subserviência da lei menor, de menor relevância nessa hierarquia. Mas as fontes secundárias, elas não têm hierarquia entre si, não. Tanto faz eu lançar a mão da jurisprudência como dos costumes, quanto não tem hierarquia. Lembrando sempre que as fontes secundárias, elas são utilizadas diante da lacuna da fonte primária, que é a lei, porque essa é a principal no nosso ordenamento jurídico. Entendido esse conceito também das fontes, a gente passa por um outro conceito fundamental, que é a divisão dos ramos do direito. O direito ele pode ser público e ele pode ser privado. O direito é público quando há uma predominância do interesse público, em detrimento do interesse particular. Então, se eu tenho uma propriedade e existe um interesse público na construção de uma rodovia ali para facilitar o fluxo, é óbvio que vai haver um ramo do direito público para tratar dessa questão e vai conseguir, inclusive, a desapropriação, porque isso é um princípio inerente à administração pública, ela tem esse poder. Mas isso a gente vai estudar oportunamente. Existem alguns critérios diferenciadores. Para ser público também, o direito tem que estar adstrito, atrelado a uma legalidade estrita, ou seja, tem que fazer o que a lei determina e da forma que a lei determina. É diferente no direito privado, porque no direito privado, os particulares, eles têm que fazer efetivamente o que a lei permite, né? Mas assim, se não tiver proibido pela lei, eles podem fazer o que quiser. Basta que não esteja proibido. Então, o que não é proibido é permitido. No direito público, não. Só o que está descrito na lei é que vai valer. Então, não pode se utilizar dessa não proibição para tomar uma decisão, praticar algum ato. Não pode. É a legalidade estrita que é cobrada do direito público. E uma outra questão é que, quando é direito público, o Estado, essa sociedade organizada, representada pelo Estado, ela tem um império. Ela age como soberano e os administrados como súditos. Então, ela vai ter sempre predominância nas relações jurídicas. Já no direito privado, a relação é igualitária. Inclusive, o Estado até pode fazer parte de uma relação de direito privado. Por exemplo, uma estatal, ela pode competir no processo de licitação com uma empresa qualquer, privada, e nessa relação, o Estado não vai estar como ente soberano, vai estar como um ente igual, particular, então, na verdade, não vai estar com uma legalidade estrita, atrelado, e os pactos deverão ser obedecidos, que é um preceito próprio do direito privado, que é o pacta sunt servanda, bem conhecido no voto do mensalão que vemos há pouco, através do ministro Celso de Mello. Então, os acordos que você faz dentro da área privada, eles devem ser cumpridos. Isso é direito privado. No direito público, só se deve obediência à lei. Então, existe esse rigorismo no que diz respeito aos preceitos que a lei informa. Entendendo o direito privado e o direito público, a gente vai trabalhar com sub-ramos. Dentro do ramo do direito público, a gente pode destacar o direito constitucional, né, que é o direito mais importante da lei maior, o direito processual, o direito penal, de punir as pessoas, o direito tributário, que vai versar sobre os impostos, entre outros tantos direitos, todos da seara pública. E dentro do direito privado, destaca-se o direito civil, que vai trabalhar com contratos, sucessões, direito de família, e o direito empresarial. Só que tem um direito
que não é nem público e nem privado, que é o direito do trabalho. O direito do trabalho, ele, apesar de regular situações entre particulares, ele tem uma relevância dentro do Estado Democrático de Direito para tornar a República mais forte e o país mais próspero, que a própria Constituição coloca o trabalho como um valor social e aí o Estado passa a intervir diretamente nessa relação. Quando o Estado traz o trabalho como valor social, como fundamento da República, o direito passa a ser meio que público, meio que privado. Por isso é considerado um direito misto. E vistas todas essas conceituações de ramos, sub-ramos, nós encerramos a nossa primeira